esse mundo. E o que mais está me assustando é ver um bando de cristão com medo. Algumas pessoas, alguns tipos de medo eu entendo. Vamos botar assim, uma mãe que tem um filho que é deficiente e ela tem medo de morrer por não saber o que vai ser daquele filho. É um pouco compreensível. Mas a nossa casa não é aqui. Então o que eu quero despertar você é: se alinha com os céus. Se o Senhor te levar por qualquer motivo, Covid, não Covid, nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor. E isso é o mais importante para a gente lembrar nesse tempo. Amém? Leia o livro de Abacuque. O livro de Abacuque tem tudo a ver com o que estamos vivendo hoje. Medite, escreva, ouça a voz do Espírito. Amém? Aleluia. Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a gente não tenha liberdade, ainda que a gente não consiga fazer uma celebração da forma que a gente queria, ainda que falte dinheiro no bolso, ainda que nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, ainda que tudo isso aconteça, mas eu me alegrarei e confiarei e exultarei no Deus da minha salvação. Você pode dizer amém por isso? Se Abacuque estivesse aqui agora, ele contextualizaria dessa forma, porque lá no capítulo 3 é exatamente isso que ele diz. Mas queridos, boa noite, graça e a paz do Senhor, amém? Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos hoje, agradeço imensamente, pastor Flávio, pastora Renata, os pastores dessa casa, Steiner, pastor João, pastor José, pastor Zé, pastor Renon, que não pode estar aqui hoje, as pastoras. Eu me sinto muito à vontade, me sinto em casa, amém? Obrigado, pastor Flávio, me sinto em casa, é a casa do Senhor, amém, queridos? E uma responsabilidade maior ainda, hoje, 13 anos, aleluia. Enquanto eu me ajoelhei ali para orar, eu comecei a recapitular o que significa isso. A gente vem para pregar, mas não tem jeito, tem que entrar na veia profética, aleluia. Então deixa eu começar por aqui, em nome de Jesus. Que Deus trouxe ao meu coração Números 13. Deus coloca no coração de Moisés para chamar os espias. E eles entram na terra do Egito para espiar, na terra de Canaã, para espiar aquela terra, para observar aquela terra. E no final desse capítulo, é um dos capítulos que eu mais amo na palavra, porque um homem chamado Caleb, e eu tenho uma história interessante com esse nome, pastor Flávio, porque eu sempre coloquei no meu coração, se eu tivesse um filho homem, eu teria colocado o nome de Caleb. Apesar de o nome não ser tão bonito, mas o significado, para mim, sempre foi muito poderoso. E Deus sempre ministrou no meu coração que Ele tem derramado sobre a minha vida essa unção de Caleb. Não é um homem muito conhecido na Bíblia, mas eu sou fã dele. Porque lá no final do capítulo, quando os 10 espias começam a trazer um relatório pessimista, um relatório de que as coisas não iriam acontecer, de que a terra era maravilhosa, mas, e tudo que vem depois do mais é mais relevante. Se ele dissesse assim, a terra é difícil, os gigantes são poderosos, mas o Senhor é maior do que tudo isso. Mas não, foi ao contrário. A terra é maravilhosa, mana leite e mel, mas nós não conseguiremos. Porém, Josué, ele toma a palavra e diz assim, não, vocês estão errados. Nós servimos ao Deus de Israel, ao Senhor dos exércitos. Ele pode nos entregar essa terra. Então eu profetizo, pastor Flávio, que essa unção, nesse 13º ano de existência de vocês, está sendo derramada sobre a vida de vocês. Deus os tem levado para espiar a terra. E eu me lembro, alguns meses atrás, os atos proféticos nós fizemos nesse bairro, nos 4 quadrantes desse bairro, espiando a terra, observando a terra. E eu creio que Deus, pela fé, está levantando nessa casa homens debaixo da mesma unção que existia sobre a vida de Caleb. Pessoas que vão ver as dificuldades, elas vão ver as situações difíceis, elas vão ver as situações conflitantes, mas elas vão dizer assim, mas o meu Deus, Ele tem nos entregue essa terra que mana leite e mel. Aleluia!
como foi dito aqui nessa noite, irmãos, tudo isso vai passar. Já está passando, em nome de Jesus, pela fé já está passando. De uma forma ou de outra, tudo isso vai passar. E quem é que vai chegar do outro lado, ou como chegaremos do outro lado? Nós precisamos conservar essa fé e essa perseverança no nosso coração. Uma outra coisa que me lembra, esse mês, nós estamos no calendário hebraico, o mês de Nissan. É o primeiro mês do ano judaico. É o mês que os judeus chamam de o mês do milagre dos milagres. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu profetizo em nome de Jesus que nesse mês de aniversário, vocês experimentarão o milagre dos milagres. Uma unção especial de Deus. Considerem como um presente de aniversário. É Deus estabelecendo cura, estabelecendo toda sorte de bênção sobre essa casa, sobre esse ministério, sobre a sua vida. E vocês que estão nos assistindo em casa, que fazem parte desse ministério, e eu me considero também parte dessa bênção, que essa unção de milagres e seja sobre nós. Se você toma posse disso, levanta sua mão e diga assim: amém, eu recebo. Aleluia. Então eu parabenizo os irmãos, né, por esse mês, por esse dia tão especial. Louvado seja Deus, aleluia. Eu vou pedir aos irmãos que me ajudem, né, colocando ali o material do PowerPoint. Eu vim aqui nessa noite, eu quero falar para os irmãos sobre cura interior, sobre cura da alma, sobre restauração da alma. Deus tem colocado no nosso coração, nesse mês de abril, nós vamos fazer 2 escolas, né, como fizemos aqui em janeiro. Uma das escolas vai acontecer aqui, em nome de Jesus, né, na terça-feira, a escola de restauração da alma. E a gente vai estar abordando sobre cura interior, e eu me proponho a falar sobre esse tema hoje. É interessante, né? Eu não conversei com o pastor Steiner. Tem muito tempo que eu não tenho esse privilégio, né, de conversar. Nós não trocamos de uma ideia, mas irmãos, todos os louvores que foram ministrados aqui nessa noite, e eu fiquei ali no meu cantinho adorando a Deus e pensando, se a gente tivesse combinado, não teria sido tão perfeito, né? Não encaixaria tão bem, né? Quando, por exemplo, cantaram o cântico, né? O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aleluia. É esse Deus, irmãos, que está curando o nosso coração. Posso ouvir um amém? É esse Deus maravilhoso que está curando a nossa alma, em nome de Jesus. Todo ser humano, ele tem essa tricotomia, faz parte, está intrínseco à natureza humana: corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Existe uma máxima, uma definição dentro dessa perspectiva tricotômica que diz que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Alguns dizem nós somos uma alma, temos um espírito, habitamos um corpo. Depende da teologia. Mas a verdade é que nós somos formados de 3 elementos. Você pode repetir comigo? Espírito, mais forte, espírito, alma e corpo. E é interessante que dá para fazer uma analogia, porque existe também uma analogia, né, entre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E da mesma forma, Deus também nos criou como espírito, alma e corpo, ou seja, uma tricotomia. Pode passar o próximo slide. Olha que interessante, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, e essa é a base teológica para esse ensino de espírito, alma e corpo. E por que é importante você entender isso? Porque existem algumas seitas, o Espiritismo, por exemplo, eu vim de lá, que eles não consideram espírito, alma e corpo. Para eles há uma coincidência entre alma e espírito, mas isso não é bíblico, porque pela Bíblia, né, Paulo nos ensina, a gente vai ler um outro texto lá em Hebreus daqui a pouco, que nós somos um ser tricotômico. Olha que coisa interessante, acompanha comigo a leitura. E o mesmo Deus de paz santifique em tudo, e em todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto foi escrito em grego, né, como todo o Novo Testamento, e você vai ver uma distinção de palavras para cada um desses elementos: espírito, alma e corpo. Próximo slide, por favor. Olha o próximo texto, Hebreus 4:12. E a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Mais uma vez, né, o autor de Hebreus diz para nós que há uma possibilidade da palavra de Deus trazer uma divisão, uma separação entre alma e espírito. Então a gente observa pela palavra de Deus que nós somos espírito, alma e corpo, mas eu quero falar nessa noite sobre alma. Falamos muito sobre espírito, falamos muito sobre o corpo, mas eu quero falar sobre a alma, porque a alma humana, ela é o centro da nossa vontade. Pode passar o próximo slide. É o centro da nossa inteligência e o centro do nosso livre-arbítrio. Quando Deus fez o homem, e essa descrição está lá em Gênesis capítulo 3,
o Senhor diz, né, a Trindade ali, trabalhando em conjunto, façamos o homem, no plural, porque era a Trindade em ação, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E assim como Deus, né, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus agora faz esse homem a sua imagem conforme a sua semelhança, também espírito, alma e corpo. Então Deus, Ele constrói esse homem nesse tripé. E eu queria que você entendesse, eu vou explicar rapidamente. Deus pega do pó da terra, Ele forma aquele boneco de barro com as suas próprias mãos, diferenciando de todos os elementos da criação, porque para todos os outros elementos Deus disse, né, e haja luz e houve luz, e Deus foi falando, verbalizando, né, no hebraico é a palavra davar, né, o poder criador da palavra. E é interessante que Deus também colocou em nós esse poder criador, ou seja, nós podemos trazer existência aquilo que está no reino do Espírito pela nossa palavra. Aquilo que nós ligamos na terra é ligado, e o que nós desligamos na terra é desligado. Ontem à tarde, eu e Tati estávamos lá em Brasília. E eu estacionei o carro exatamente em frente ao Congresso Nacional. Eu falei, amor, vamos levantar um clamor aqui agora. E levantamos a nossa mão ali de dentro do carro e começamos a declarar palavras de bênção, que nós fizemos aqui nessa noite. Profetizar sobre a nossa nação, porque pelo nosso olhar humano, pelo nosso olhar almático, né, da nossa alma, irmãos, está tudo perdido. Uma nação cujo poder maior, né, o STF libertou o maior... Não vou usar a palavra aqui, mas você já sabe o que eu quis dizer. Parece que não há mais solução, mas quando nós olhamos pela perspectiva do Espírito, porque para Deus tudo é possível. Aleluia! Olha para o teu irmão e diga assim, meu irmão, para Deus tudo é possível, diga para ele. Então, quando nós oramos, nós conectamos o nosso espírito ao Espírito de Deus. E se para Deus tudo é possível, se a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê, então eu posso levantar as mãos e posso profetizar que o Brasil sim é um celeiro de profetas das nações. Que o Brasil sim é um país próspero e abençoado. Que eu creio em dias melhores. Pela fé, nós oramos e nós ligamos ali, e eu creio que pela fé, Deus, Ele tem ouvido a oração dos seus filhos. Posso ouvir um amém? Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, Deus colocou em nós a sua própria essência. Espírito, alma, corpo. O Espírito é o contato, é a conectividade, é a conexão do nosso ser ao eterno, a Deus. É por isso que quando Jesus diz, aquela mulher samaritana, está lá em Mateus capítulo 4, filha, o Pai procura adoradores, e adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que é isso? É uma reconexão do espírito do homem ao espírito de Deus, porque a adoração só pode ser em espírito. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No Salmo 150 diz, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Irmãos, até a célula, a bactéria, a ameba, tudo louva ao Senhor. Tem vida, louva ao Senhor. Mas a adoração só para aqueles que nasceram de novo, porque a adoração só pode ser em espírito e em verdade. Tem algum adorador aqui nessa noite? Levanta sua mão só para eu te conhecer. Aí em casa, você é um adorador? Porque a adoração é só em espírito e em verdade. Quando nós adoramos, nós estamos conectando o nosso espírito a Deus. E só pode adorar aquele que nasceu de novo. No texto, no capítulo anterior, Mateus capítulo 3, Jesus ensina, João capítulo 3, Jesus ensina para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Então essa é a distinção entre os que louvam e os que adoram. Todo ser que respira pode louvar a Deus, mas adorar só aquele que está conectado em espírito com Deus. Mas Deus não parou por aí, porque Ele também nos fez com uma alma ao centro da nossa inteligência, vontade ou volição, livre-arbítrio. A característica e a essência, o DNA que Deus coloca em nós é aquilo que Ele também tem, porque Deus também tem o poder de decidir. Os animais não têm essa qualidade, mas nós temos, nós somos seres racionais. Nós temos inteligência, nós temos vontade e nós temos livre-arbítrio. E muitas pessoas perguntam, se Deus sabia o que ia acontecer, por que Ele permitiu acontecer? Eu te respondo essa pergunta com outra pergunta. Se Deus sabe que você vai fazer o que você vai fazer, por que Deus permite você continuar vivendo? Porque Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança, ou seja, Deus nos deu uma alma, e nessa alma tem algo chamado livre-arbítrio. Você pode decidir servir a Deus ou não. Você pode servir, acordar pela manhã, pegar sua Bíblia e ler ou não. Você pode decidir se ajoelhar e orar ou não.
Deus não obriga ninguém, Deus não procura seres manipulados, Deus procura adoradores. Quem são os adoradores? Aqueles que submetem a sua vontade à vontade do Pai, através da sua decisão, do seu livre-arbítrio. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Quem está comigo até aqui, diga glória a Deus. Falar sobre a alma, pode passar o slide. Já falei isso, pode passar o próximo. Restauração da alma. É nisso que eu quero entrar com os irmãos nessa noite. Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40. Acompanha comigo. O pastor Steiner falou que tem 2 copos. Um ele já bebeu, o outro não. Então o cheio é o meu, amém? Mas se eu beber o dele, não tem problema, eu pego a unção, aleluia. Deixa a sua Bíblia aberta por um instante, deixa eu continuar aqui essa introdução, a gente já vai ler esse texto. Por que é importante falarmos sobre restauração da alma, irmãos? Porque o diabo sabe que se ele desconstrói a hierarquia daquilo que Deus fez, ele desconstrói o governo. Porque Deus nos fez exatamente nessa hierarquia, espírito, alma e corpo, ou seja, o espírito governando sobre a alma e sobre o corpo. Por que o homem perdeu o controle sobre si mesmo? Porque o diabo conseguiu desconstruir o governo estabelecido por Deus. Quando ele faz com que Eva pegue do fruto e coma, e dê para Adão que também come, ali pela desobediência eles pecaram, ou eles erraram o alvo, ou eles deixaram de obedecer à vontade de Deus, então eles morreram espiritualmente. O que é o novo nascimento? O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e nós nascemos de novo. Isso é o novo nascimento. É algo espiritual. Não tem como vermos aos olhos visíveis, mas se nós pudéssemos ver, quando uma pessoa diz, eu quero Jesus na minha vida, eu abro o meu coração, irmãos, ali no reino do Espírito, os anjos do Senhor, há todo um contexto, um cenário espiritual. Jesus, ele entra naquela vida, como diz lá em Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo a porta de todos os corações. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele. O que é nascer de novo? É abrir o coração para que Jesus entre. Aleluia! E o Espírito Santo passa a habitar em nós. Quem aqui é a habitação do Espírito Santo? Diga amém. Diga, eu sou. Aleluia! Isso é o novo nascimento. Então é isso que acontece conosco nesse momento. E o diabo, ele desconstrói o governo quando ele nos leva ao pecar, como diz lá João capítulo 10, versículo 10, ele veio para roubar, para matar e para destruir, ele veio para roubar a nossa conexão com Deus, ele veio para matar a nossa vida com Deus, ele veio para destruir a nossa vida com Deus, e quando ele consegue isso, ele nos desconecta ao eterno, a Deus. E aí nós começamos a ser governados pela nossa alma e começamos a entrar numa rota de traumas, decepções, lutas, tristeza, depressão e tudo que é doença da alma. E nós vivemos a geração mais doente da alma de toda a história da humanidade. As pessoas estão doentes, as pessoas estão desesperadas, as pessoas não têm a quem recorrer. E essa estatística não diz respeito apenas aos que estão fora do ambiente eclesiástico, mas é a mesma estatística aqui dentro. Pessoas que estão vindo à igreja, ouvindo a palavra, e quando saem daqui continuam adoecidas na sua alma. Alô, tem alguém comigo aqui nessa noite? Carregamos nessa estrutura chamada alma as nossas decepções, as nossas frustrações. Eu não vou ter tempo de aprofundar aqui, é por isso que a gente vai fazer uma escola que vai durar um mês, vai acontecer aqui presencialmente toda terça-feira, porque é muito assunto, irmãos. Nós preparamos uma apostila com 80 páginas, introduzindo vários conceitos, ensinamentos e entendimento do que significa isso, mas é um oceano muito profundo. Também em um mês não conseguiremos esgotar isso. Na verdade, precisaríamos de uma vida inteira. Mas só para você começar a pensar sobre essas coisas. A alma carrega os traumas psicológicos. E vem pela forma de educação que você teve. Como seu pai e sua mãe te criou. Qual foi o seu contato na sua educação primária? Ou seja, nos seus primeiros 7 anos de vida. Do 0 até o 7. Eu costumo dizer que antes do 0. Menos 1. Menos 9. Quando você foi concebido sexualmente. Já começa aí. Como foi a sua concepção sexual? Como foi o encontro sexual entre seu pai e sua mãe? Foi amor, foi romance, foi debaixo de um teto chamado casamento? O meu não foi. Inclusive eu sou um filho bastardo, porque os meus pais me geraram fora de uma aliança de casamento. A minha mãe tinha 15 anos de idade quando engravidou de mim. Eles se conheceram dentro de um centro espírita e provavelmente me conceberam lá dentro, porque meu pai praticamente morava lá dentro.
Então a minha história, ela poderia ter continuado terrível, mas quando Jesus entra na nossa vida, nós nascemos de novo, Deus reconstrói a nossa história, aleluia. E Ele começa a restaurar a nossa alma. Eu vou fazer agora dia 5 de abril, no dia que vai inaugurar a escola Guerra Espiritual, que a gente vai fazer aqui também. Eu vou fazer 34 anos de evangelho. 34 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu tenho 48 anos de idade, irmãos, mas eu sou um projeto em construção. Quando eu acho que estou pronto, Deus vai e me mostra alguma área que precisa ser reconstruída. Quando eu acho que estou bem, o oleiro dos oleiros vai, quebra o vaso e faz tudo de novo. E sabe o que eu tenho descoberto, irmãos? Enquanto nós estivermos vivos, o Senhor sempre vai estar trabalhando na nossa alma. Porque a nossa alma, guarda isso, ela é cretina. A nossa alma, ela é rebelde. A nossa alma não é convertível. Se é que eu posso usar essa palavra, ou conversível, acho que é melhor convertível, né? Essa palavra não existe não, irmão, só para você entender. A nossa alma não converte, irmão. É por isso que você pega um casal de jovens, você vai aconselhar, e o jovem chega para você: pastor, eu oro, eu jejuo, eu oro em língua, eu dou o dízimo, eu dou oferta, mas quando eu estou sozinho com ela, pastor, um demônio me pega e eu tenho vontade de fazer sexo. Irmão, não é demônio, é a sua alma, é o seu corpo. Você é normal. Não adianta você orar, jejuar, você não pode ficar sozinho com ela, porque você é normal, e a sua alma, a sua carne vai querer fazer o que deseja, porque na sua alma está a vontade, está o desejo, mas também está o livre-arbítrio, sim ou não. E é por isso que Paulo diz: olha, contra a sensualidade não tem força, sai correndo, foge da aparência do mal. Foi o que José fez. Sai correndo, irmão. Não adianta, não, eu sou espiritual, agora eu estou no espírito. Não, você não é só espírito. Porque senão a gente faria como Pedro, Tiago e João: vamos armar 3 tendas aqui no monte da transfiguração e vamos ficar aqui para sempre, aleluia, aleluiado, glória a Deus. Irmão, seria muito bom, mas isso não é verdade, é utopia. Amanhã você vai ter problemas na alma. A gente não vai ficar a vida inteira com a mão para cima adorando, quem dera que a gente ficasse. Seria bom eternizar esse tempo que a gente passa aqui, amém ou não amém? Mas a gente não deixa de ser alma e corpo. O corpo vai sentir dor, o corpo vai se abater, o corpo vai ficar infectado, o corpo vai ficar debilitado, o corpo vai morrer, porque do pó veio, ao pó voltará. E a nossa alma, ela é abalada, né, pela educação, pelo nosso estilo de vida, pelo meio social e cultural que nós vivemos. Então tudo isso vai se acumulando na nossa alma, é como um lixo que a gente vai carregando. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu fiz um curso de cura com uma das maiores autoridades no Brasil, nessa área, que é o pastor Fábio Damasceno. Meu amigo pastor Alcione, ele traz muito esse pastor aqui em Vitória, um senhor, um psicólogo muito conceituado lá do Rio de Janeiro, e ele tem inclusive um livro muito bom chamado A Psicologia do Perdão. E eu me lembro que o Fábio, ele pegou um copo e ele colocou uma terra, e ele, enquanto pregava, deixou aquele copo no púlpito, e aquela poeira foi se abaixando. Ele disse assim: o que vocês estão vendo aqui? E todo mundo diz: água. Como está essa água? Está limpa. E de repente ele pega o copo e balança, e aquela poeira se mexe, e ele diz: assim é a sua alma. Tudo que você experimentou na vida, como eu disse, desde a sua concepção sexual, sua vida intrauterina, primeira infância, segunda infância, depois a fase de pré-adolescência, adolescência, e qualquer momento da sua vida, tudo que você experimentou foi acumulando palavras desprovidas de amor, palavras de ódio, palavras do seu pai e da sua mãe que te amam e nunca deixaram de te amar, mas em algum momento ficaram nervosos e falaram alguma coisa que entrou em você. Eu e Tatiana, a gente está assistindo uma série chamada This Is Us. This Is Us. Alguém já viu na Amazon Prime? Não perca tempo não, irmão, não precisa assistir não, vou te contar rapidinho. Mas para eu que estou estudando sobre esse assunto para ministrar, ela tem sido um material assim, muito bom. Fala de uma família funcional e disfuncional ao mesmo tempo. E ontem a gente estava vendo um episódio do menino que poderia ser o cara, um cara bonito, alto, 1,90 m, bonitão, ator, rico, contrato de 3 milhões por ano, mas totalmente enfermo da alma. Um pai aparentemente maravilhoso em muitos momentos, mas que em alguns momentos não foi, porque ninguém consegue ser perfeito o tempo inteiro. Aliás, se você encontrar alguém tentando ser perfeito, irmão, essa pessoa é chata. Porque todo mundo que tenta ser perfeito vira perfeccionista e vira chato. Porque Deus, inclusive, não nos livrou da nossa humanidade. O homem quer ser Deus, mas Jesus o tempo inteiro diz: eu sou o filho do homem. Nem Jesus fugiu da sua própria humanidade. Então não tem jeito, irmão, você não vai conseguir se desconectar dessa alma cretina, dessa alma doente,
dessa alma traumatizada. Qual é a solução para isso? Uma restauração da alma. Qual a solução para isso? É nós buscarmos em Deus uma cura. Existe um bálsamo, inclusive é o subtema aqui da capa, o bálsamo de Gileade. A gente vai estar estudando aqui. O que é isso? É uma possibilidade de cura do Espírito de Deus na nossa alma. Mas essas experiências, elas vão nos enchendo, vão se tornando um lixo na lixeira da nossa alma. E muitas lesões emocionais vêm com isso. Eu não esqueci do texto não, irmãos, a gente vai ler. Por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade social. Deixa eu passar rapidinho porque eu quero parar numa aqui. Anorexia. Isso é frescura. Não é frescura não, irmãos. Pastora Renata é psicóloga, né? Não, você que é psicólogo. Anorexia é frescura, pastor? De jeito nenhum, né? E eu conheci uma menina linda, que ela se achava feia e gorda. E ela quase morreu porque parou de comer. E quando comia, botava o dedo na garganta para vomitar o que comia, por causa de exatamente anorexia. É uma doença, uma enfermidade da alma. Mas tem outras, depressão clínica. Se der tempo eu vou pedir para a Tati falar, eu vou forçar aqui, vou acelerar aqui para ela ter tempo de falar uma situação que nós vivemos no campo missionário. Transtorno disfórmico corporal, TDC, pessoas que se acham feias fisicamente e que entram no transtorno psicológico por causa disso. E é aqui eu quero ler essa aqui, porque quando eu estava estudando isso para escrever o material e para ministrar nessa noite, Deus disse para mim assim, eu me acampo em cima disso aqui, porque muita gente está acometida por essa enfermidade, principalmente nesses últimos meses por causa da pandemia. E eu vou arriscar aqui um chutômetro, irmãos. Eu acredito que mais de 90% ou mais de nós, inclusive eu, fomos acometidos por isso aqui que eu vou ler agora. Se chama transtorno de borderline. Borderline é uma palavra em inglês que a tradução em português seria no limite. No limite, esticado até o limite. E todos nós nesses dias estamos sendo esticados até o limite. Você abre a sua rede social, você conversa com um amigo, você está lá no grupo do WhatsApp da família. Você vê as notícias, você sabe de alguém que você conhece que morre. Essa semana, uma ex-síndica lá do nosso condomínio, Dono Socorro, uma querida, faleceu por causa da Covid. Semana passada o irmão Lázaro, quantos de nós nos cantamos as suas canções e cantamos até hoje? E a gente vai sendo esticado, por mais que a gente creia no Senhor e confie na palavra, mas como eu disse, nós não perdemos e Deus não tirou de nós a nossa humanidade, então tudo isso vai trazendo uma tristeza, vai trazendo uma angústia. E Deus falou para mim, todos vocês estão acometidos dessa enfermidade, borderline, esticados até o limite. E olha as características, vê se você se enquadra nisso. Uma alegria, ao mesmo tempo, uma alegria contagiante, que pode se transformar em tristeza profunda, em um piscar de olhos. Um amor intenso vira ódio, porque a atitude foi interpretada como traição. Um sentimento que sai de controle se traduz em gritos, palavrões, angústia na alma. E então bate uma culpa e o medo de ser abandonado, ser rejeitado. Dá vontade de cortar, de fugir, de morrer, porque a dor, a tristeza, o vazio, a raiva de si mesmo são insuportáveis. As emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia de que vive alguém com um transtorno de personalidade, porque ele está no limítrofe, ele está no limite, está sendo esticado ao máximo. Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, que leva a episódios de automutilação da sua própria alma, das suas próprias emoções. Você começa a viver uma doença autoimune emocional. E eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu tenho uma doença autoimune no meu corpo, que é a minha tireoide, que aliás eu nem tenho mais. Há 6 anos atrás há 9 anos atrás eu fui diagnosticado com uma doença autoimune chamada hipotireoidismo. 3 anos depois se transformou num câncer e eu precisei fazer uma cirurgia, tirar minha tireoide. Então eu sei bem que é isso. O que é a doença autoimune? O seu sistema imunológico começa a lutar contra o seu próprio corpo. Uau! E Deus ministrou meu coração. Isso também acontece ao nível das emoções, ao nível da alma. E quer ver vários exemplos bíblicos? Irmãos, eu não esqueci do texto, amém? Eu acho que ele vai, em vez de introdução, vai ficar para finalizar. Mas vamos lá. Alguns exemplos bíblicos disso. Elias, homem de Deus. Uau, o grande profeta do Velho Testamento. Eu sou fã de Elias, e quem não é, né? Como alguém que navega nas águas do ministério profético, não tem como eu não ser fã, admirar e tentar aprender o máximo com esse grande profeta de Deus no Velho Testamento. Um homem que num dia estava enfrentando o principado de uma nação. Você consegue imaginar o que é isso?
Eu estava lá ontem orando em Brasília e falei, amor, olha o peso. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas até a nuvem que saiu no vídeo, eu falei, meu Deus, parece um dragão. Eu acho que tem um monte de dragão, tem um monte de demônio, principado, potestade. Eu também estou estudando muito sobre guerra espiritual, que é a nossa outra escola. Então isso está muito vivo dentro de mim. Inclusive eu estou relendo um livro, pastor Flávio, que eu li há 28 anos atrás. Este Mundo Tenebroso, de Frank Perret. Uma ficção espiritual incrível, que faz você ficar assim, uau. Então a gente vê Elias como esse grande homem de Deus, que num dia está enfrentando o principado de uma nação, e no outro dia está fugindo da ameaça de uma mulher. Ele entra num borderline. Ele entra numa situação de depressão clínica, de depressão da sua alma e também a nível do espírito e o seu corpo também. Quando ele pede para morrer, ele deita debaixo de uma árvore e Deus ali o alimenta, porque ele tinha se entregue, ele não queria mais viver, ele perdeu a alegria da vida, ele perdeu o sentido da vida. Você consegue imaginar quantos milhares de pessoas, por causa do que está acontecendo, a pandemia, estão perdendo o sentido da vida? Estão perdendo o prazer e a alegria de viver? Isso vale para crente e não crente. O índice de suicídio, de divórcio, de doenças da alma, de transtornos, todos esses que eu li e muitos outros, nunca desencadearam tanto na humanidade como nesses dias, porque a pandemia ela está abrangendo o mundo inteiro. Pessoas estão perdendo os seus negócios, as suas finanças, seus casamentos, seus sonhos, suas perspectivas. Quantas pessoas fizeram planos e de repente tudo foi por água abaixo. E se nós, como o Tati disse, não olharmos para isso como olhou Abacuque, irmãos, nós também vamos nos perder. Eu confesso a vocês que no ano passado eu entrei por esse caminho. Eu não sou imune. E quer saber de uma coisa? Nenhum de nós é. Precisamos guardar a nossa alma. Precisamos guardar esse bem precioso que Deus nos deu, vontade, livre-arbítrio, inteligência, as emoções, porque senão nós seremos acometidos de algumas dessas enfermidades. Eu poderia continuar lendo aqui, mas por causa do tempo, vamos ler então o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 40. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, e pondo de joelho diante dele, dizia, se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de uma grande compaixão, estendeu a mão, tocou-lhe e disse-lhe, quero, seja limpo. Verso 42. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo despediu. E disse, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Olha que coisa interessante, vamos analisar ponto a ponto rapidamente desse texto. Versículo 40. Aproximou-se dele um leproso. Já tem algo estranho aí, porque naquele tempo lepra era uma doença incurável, e os leprosos viviam no leprosário, viviam fora da cidade, viviam afastados, eles não podiam socialmente estar com as pessoas sãs, porque a lepra era algo contagioso, e eles passavam a ser pessoas imundas, desprezadas, era como se fossem invisíveis. E quando a Bíblia diz que aproximou-se dele um leproso, já é algo que chama atenção, porque os leprosos não poderiam estar naquele ambiente social. Como esse leproso conseguiu chegar ali? Bom, eu estou conjecturando. Esse homem totalmente sem esperança, sem perspectiva, sem sonhos, destruído nas suas emoções, com todo tipo de transtorno que um ser humano poderia ter, vivendo no limiar, de um borderline, no limite, sem saber o que poderia ser da sua vida no dia de amanhã. Ele foi atrás do único recurso que existia. A medicina não podia resolver. Se existisse psicólogos naquela época, também não poderiam resolver. Nada poderia resolver, como aquela mulher hemorrágica, 12 anos. Nada poderia resolver, porque aquela mulher também já tinha gasto todo o dinheiro há 12 anos. E ela foi até Jesus, e ela tocou em Jesus. Então todos aqueles que estão desesperados, a solução para as nossas doenças emocionais, irmãos, é Jesus. Continua sendo Jesus. Você pode repetir comigo esse nome? Jesus. O nome que é maravilhoso. O nome que é sobre todo nome. Aquele que é o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. A solução
ela ainda é Jesus. Esse homem se aproxima de Jesus, ele roga, ele implora, ele pede, ele se coloca de joelhos, ele se prostra, porque se colocar de joelhos é um gesto de adoração, e ele diz: se tu queres, podes limpar-me. Esse homem não estava falando apenas da sua lepra do corpo, porque a enfermidade do corpo, ela toca também a nossa alma. Eu lembro quando há 6 anos atrás eu fiquei doente, com um câncer no meu corpo, mas a minha alma também ficou adoecida, porque diante de um diagnóstico de câncer, não tem ninguém que vai dizer aleluia, glória a Deus, oh glória, vai cantar, vai pular. Não, irmãos, nós somos humanos, nós vamos chorar. E até Jesus, ele foi opresso por uma angústia lá no Getsemane, e ele não fugiu da sua humanidade, mas a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. E algumas pessoas podem dizer: ah não, isso é um milagre, algo sobrenatural. Não, não é sobrenatural. A ciência, ela comprova que uma pessoa numa angústia, em um borderline extremo, ela pode sim suar gotas de sangue pelos seus poros, tamanha agonia da sua alma. Então Jesus estava ali expressando a sua angústia, assim como Elias, que fugiu 40 dias pelo deserto, saiu de cena, e quando Deus o encontra naquela caverna, o que ele pede? Deus, me tira, me leva desse mundo, eu não quero mais viver, eu não quero mais ser profeta, eu não quero mais ser o grande homem de Deus nessa terra, me leva. E olha que coisa interessante, porque Deus respeitou o limite daquele homem. Eu não vou pregar sobre isso hoje, leia depois na sua Bíblia, 1 Reis, a partir do capítulo 18 em diante, você vai conhecer melhor essa história com detalhes. Vários homens passaram por isso na Bíblia. Jonas, Deus o manda cumprir uma missão, mas ele se achando incapaz e não querendo, ele pega um barco exatamente para o lado contrário, e um grande peixe o pega e cospe ele na praia de Nínive, e ele tem que fazer, mas antes disso, nesse preâmbulo, ele diz: Deus, eu não quero mais viver. Lá em Jonas capítulo 2, ele diz: eu não quero mais viver, me tira desse mundo. Irmãos, eu já passei por isso, Tatiana já passou por isso. Talvez eu esteja falando nessa noite por muitas pessoas que já passaram por isso. E talvez alguns que estão me assistindo em casa, que certamente estão vivendo isso. Então essa palavra é uma palavra de ânimo, uma palavra de cura, uma palavra de Deus para a sua vida. Posso ouvir um amém? Ah, pastor, não é para mim não, mas talvez seja para alguém que você conhece. Seja para alguém que faz parte do seu ciclo social, seja pessoal ou nas redes sociais, alguém que Deus vai usar você amanhã como um médico, como um terapeuta, porque pessoas curam pessoas. Posso ouvir um amém? Então Deus vai usar você para curar outras pessoas, assim como Deus usou pessoas para me curar, e de vez em quando Deus continua usando pessoas para me curar. Mas continuando aqui para nós terminarmos, versículo 41. E Jesus, movido de uma grande compaixão. O que é compaixão? Compaixão é o amor em ação. Porque, irmãos, amor não é sentimento. Ah, eu não estou sentindo vontade de amar o irmão. Ele toca bem, ele tem uma máscara bonita, mas eu não sinto vontade de amar. Irmão, se você for ficar esperando vontade de amar alguém, você não vai amar nunca. É fácil amar a esposa, é fácil amar o esposo, é fácil amar o filho, mas as pessoas que fizeram mal a você não é fácil amar. E por isso Jesus diz que se nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né, nós não estaríamos vivendo o reino. Ele não diria isso se amor fosse meramente um sentimento. O amor não é sentimento, o amor é decisão. Diga para você mesmo, amor é decisão. A pessoa não merece, ela é a pessoa mais deplorável da terra, mas a Bíblia diz que eu tenho que amar essa pessoa, então eu tenho que decidir. E de repente você vai ter que verbalizar: eu amo fulano de tal. Vai dar uma raiva, vai dar vontade de morder a língua, vai dar vontade de dizer: não, eu não amo. Mas se você decidir, Deus vai colocar sentimento dentro do seu coração, porque o sentimento vem depois da decisão. Eu vou repetir para entrar no seu coração. No reino de Deus, o sentimento sempre virá depois da decisão. É por isso que a adoração em espírito e em verdade. É por isso que Romanos capítulo 12 diz que o nosso culto tem que ser racional. Porque se você esperar sentir, irmão, vontade de adorar Jesus, de se apaixonar por Jesus, talvez você vai passar a vida inteira sem adorar. A adoração também é uma decisão. Eu levanto a minha mão e eu adoro. Eu não estou sentindo, eu estou com vontade de gritar, estou com vontade de sair correndo, estou com vontade de sumir dessa igreja, mas eu vou levantar minha mão, vou adorar Jesus, porque a minha alma está submissa ao meu espírito que adora a Deus. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Elias passou por isso, Jonas passou por isso, Jó, como ninguém passou por isso, Paulo passou por isso, Jesus passou por isso, nós passaremos por isso.
em vários momentos da nossa vida. E alguns deles, o nome que eu posso dar é exatamente Getsemane. O mesmo lugar onde Jesus foi moído, prensado. Em 2006 eu estive em Israel pela primeira vez e eu estava literalmente ali no Getsemane. O pastor ministrava sobre aquele lugar e eu ali de joelho, orando, e de repente o Espírito de Deus começou a ministrar o meu coração. Irmãos, eu chorava como uma criança. Diante de mim formou-se uma poça de lágrimas naquele chão ali no Getsemane. E durante aquela hora eu entreguei para Deus a minha vida, porque o Getsemane é o lugar onde Deus aperta você, e você só tem um lugar para correr, é para os braços dele. E você só tem uma decisão a tomar, é entregar tudo para ele. Naquela experiência eu falei: Deus, eu te entrego a minha vida. E Deus disse: não vamos particularizar isso. E Deus começou a me apertar, irmãos. Getsemane é o lugar da prensa da azeitona. Eu tenho um livro que eu pontuo isso de uma forma muito detalhada. São 4 níveis de prensa, onde Deus vai prensando você. E à medida que Ele vai apertando você, você vai amadurecendo. É a palavra que no grego, no Novo Testamento, é a palavra teleios, que também é usada para perfeição. E é por isso que muitas pessoas dizem: é impossível ser perfeito. Não de acordo com a significação, né, do nosso dicionário de perfeição, que é não errar nada. Mas a perfeição para Deus é amadurecimento, que vem pelas provas. Aleluia. Então, se Deus Ele quer que você amadureça, e Deus quer que você amadureça, se Deus quer que você seja restaurado na sua alma, e Deus quer restaurar a sua alma, então Ele vai te passar por processos de amadurecimento, que são processos e níveis de aflições. É por isso que Jesus diz: no mundo tereis, entenda isso como: no mundo tereis várias possibilidades de crescer. No mundo tereis várias possibilidades de amadurecer em Deus, porque Deus vai apertar você, porque a aprovação, irmão, não vem do diabo. O diabo é tentador, mas a prova não vem do diabo, a prova vem de Deus, que às vezes usa a possibilidade da tentação para nos provar. É um meio, não é o único, mas quem nos prova é Deus. Mas o nosso consolo é que Paulo ensina para nós lá em Coríntios, que Deus não nos dá nenhuma provação maior do que as nossas forças. Então, o que você está vivendo, coloca a tua mão sobre o teu coração. Deixa eu liberar uma palavra sobre você. Feche seus olhos por um instantinho só. Você que está me ouvindo em casa, faça esse exercício também. Põe a mão no seu coração. O que você está vivendo hoje, ou o que você viveu ontem, ou o que você vai viver amanhã, nada disso vai ser para matar você. Nada disso vai ser para subtrair você. Porque você é um filho, você é uma filha de Abba, do Pai. E o Pai, Ele é um Pai amoroso que disciplina o filho a quem Ele ama, como diz Hebreus capítulo 12. E o Pai não vai permitir que venha sobre a sua vida nada além daquilo que você possa suportar. Eu quero declarar que as suas lágrimas derramadas hoje, elas estão fundamentando um amálgama, um alicerce daquilo que Deus está construindo, porque será um grande e lindo edifício amanhã. As suas lágrimas, a sua angústia e as suas dores hoje, eles serão transformados, como diz a palavra, em um eterno peso de glória sobre a tua vida. As experiências que você está vivendo e que você vai viver, elas não vão destruir você, mas elas vão amadurecer você. O Senhor está restaurando a sua alma. Deus está curando você. Deus está curando as suas memórias dolorosas do passado. Deus está restaurando tudo aí dentro, para que você possa olhar para trás e não mais com dor, mas glorificando a Deus, porque você viveu, você venceu, você hoje é um homem maduro, uma mulher madura, e Deus vai libertar pessoas através de você, porque só pode libertar alguém quem um dia foi liberto. Só pode curar alguém quem um dia foi curado. E eu profetizo que o Senhor está curando a sua alma, para que você seja curado e você possa ser um terapeuta na vida de outras pessoas. Porque quando você encontrar alguém amanhã que estará vivendo aquilo que você está achando que vai morrer disso hoje, você curado e liberto, você vai dizer para essa pessoa: não, você não vai morrer, porque eu passei também por esse vale da sombra da morte, mas o Senhor, Ele estava comigo. É como diz o salmista no Salmo 23:
E Davi estava enfrentando uma grande luta, uma grande guerra, e por isso ele disse: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me para junto das águas tranquilas. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aleluia, o Senhor, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara diante de mim uma mesa diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aleluia. Irmãos, essa é a diferença entre aqueles que vivem transtornos, doenças, enfermidades e traumas na alma, daqueles que vivem tudo isso, mas não conhecem o Senhor. Ei, eu não vim aqui nessa noite dizer que você vai ser imune, protegido, colocado dentro de uma bolha. Não, Deus não vai te colocar dentro de uma bolha. Deus vai te manter nesse mundo difícil, duro e cruel, mas a diferença é que Ele vai proteger você. A diferença é que Ele já enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. A diferença é que o Espírito de Deus está aqui dentro, e o tempo inteiro Deus vai estar nos lembrando: ei filho, você não é apenas corpo, você não é apenas alma, mas você também é Espírito, então me adore. Porque as suas guerras não serão vencidas nos consultórios terapêuticos, não serão vencidas no meio de uma discussão na internet, não serão vencidas no meio de um pleito político, mas serão vencidas nos seus joelhos dobrados, diante de mim, me adorando em espírito e em verdade, porque é nesse momento que eu toco no teu espírito e você volta ao governo original, o Espírito governando sobre a sua alma e curando o seu corpo. Aleluia. Receba essa palavra na tua vida em nome de Jesus. Eu queria chamar a Tati aqui rapidamente. Você me dá mais alguns minutinhos, pastor Flávio? Eu queria que ela compartilhasse com a gente uma experiência que nós vivemos. Pode vir, amor. No ano de 2012. Vem aqui por causa do pessoal que está em casa. Nós estávamos num campo missionário e a minha teologia, irmãos, minha teologia tradicional, pentecostal, toda ela, não acreditava que um crente, um servo de Deus, principalmente alguém que estivesse num campo missionário, servindo o Senhor como nós, pudesse ficar adoecido da alma. E Deus desconstruiu a minha teologia, porque acima da minha teologia está a palavra de Deus. A nossa teologia, irmão, diante de Deus não tem muito valor não. Aleluia. Porque Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas. E nós vivemos uma experiência muito traumática ali. Eu queria que Tati compartilhasse, que vai edificar a nossa fé. Oi, gente. Eu tive uma depressão muito forte. Só de pensar assim, o que eu mais lembro era: eu tinha vontade de largar tudo e ir embora. Eu não tinha vontade de morrer, porque para mim, a solução não era a morte. Para mim, a solução era voltar a ter vida. Por quê? Porque quando a gente foi para o campo missionário, eu tive uma sensação de inutilidade. E a sensação de inutilidade me fez ter a sensação de que eu não valia nada, que eu não prestava para nada. Então eu falava com Deus, eu tinha minha família, servia a minha casa, mas eu não era útil naquele momento. E hoje, olhando, observando tudo aquilo, eu tive muita angústia. E a angústia, ela foi entrando na minha alma de uma maneira que eu fui sentindo como se eu fosse morrer. Não que eu queria morrer, mas eu sentia como se eu fosse morrer. Porque eu sentia minha garganta fechando, eu não sentia fome. Eu sentia muito aperto no peito, muita dor, mas era uma dor física. Era uma dor muito física.
E eu acredito muito na palavra, eu acredito muito em Deus. Eu lia muito a palavra, eu adorava muito a Deus. Eu não deixei de orar, não deixei de adorar, não deixei de ler a palavra, não deixei de ler os livros que eu estava lendo, mas eu precisei de tratamento psicológico. Eu precisei de alguém para me dar racionalidade no sentimento, para entender o que eu estava passando, por que eu estava passando e como sair daquele lugar que eu entrei. E esse período de Covid, eu sei que muitas pessoas estão vivendo situações assim. Situações de desespero, situações de não saber o que vai ser da vida. Situações de pensar, de que adianta eu estudar? De que adianta eu me especializar? De que adianta, vou te dizer, até mesmo de se vestir de manhã? Para que eu vou trocar de roupa? Para que eu vou cuidar das coisas? E isso tudo por trás tem uma depressão. Porque a gente está se acostumado a fazer muito, me entenda bem, fazer para o outro, mas não para servir o outro, mas para que o outro te veja. E o entender que a gente não faz para o outro para que o outro veja, mas a gente faz para o outro para que Deus seja visto, é uma diferença bem fina. É muito fina, sabe, essa diferença. Eu passei pouco tempo de terapia. Até o psicólogo falou para eu quando eu peguei a Tatiana, eu achei que ela ia precisar tomar remédio controlado. Mas Deus foi fiel e justo. Foi um período, começou em dezembro, eu fiquei dezembro, janeiro. Eu tenho todos os e-mails escritos de tudo que eu senti. Eu fiz um diário no meu e-mail. Então eu salvei em rascunho. Mas em todos os e-mails que eu mandei para mim mesmo lá, salvo nos rascunhos, eu escrevia os textos que Deus me deu no dia, as experiências da madrugada, porque você não dorme. Quando você está em angústia, você não dorme. Quando você está em angústia, você não raciocina bem. Então você precisa racionalizar, você precisa escrever, você precisa ver o que você está sentindo e aonde está Deus nesse negócio. Porque o nosso Deus, Ele quer nos levar pelos processos. Ele não quer nos paralisar nos processos. E ele falou, ele era pastor também, o psicólogo que me atendeu. E ele falou para eu via ela sucumbindo. Só que Deus começou a falar comigo no processo. E Deus começou a me dar racionalidade, até da minha identidade, de quem eu sou, por que eu sou, e que tudo é para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Queridos, nós não vivemos nessa terra por causa de ninguém, nós vivemos para Deus. Nós não temos dons e talentos por causa de nós mesmos. Inclusive, se você abrir a Bíblia em Abacuque capítulo 1, no final do capítulo fala sobre pessoas que o Deus delas é o poder. E quando a gente não pode, e o nosso Deus é o poder, a gente entra em doença. A gente precisa entender quem nós somos e por que nós somos. E tudo isso, nós precisamos ter um sentido, e todo sentido está no Senhor. Mas eu acredito
que a cura para a depressão precisa passar por um técnico, por alguém que vai te ajudar a entender e ter racionalidade para entender aquilo que Deus está permitindo a gente passar. A Bíblia ajuda, os cursos de cura interior ajudam, mas no nível que eu estava, profundo, eu precisava de cura profunda. E Deus usa pessoas para nos curar. A nossa alma, ela é complexa. Nossa mente é complexa. Nossas emoções são complexas. E a maioria de nós tem muito complexo. A maioria de nós tenta se encaixar numa caixa. A maioria de nós tenta ser perfeito ao olhar do outro. E Deus não nos chamou para ser assim. Falar um testemunho, uma coisa boba. Quando eu cheguei aqui eu pensei, por que eu vim com esse vestido? Por quê? Porque é diferente. E porque ele é diferente, ele chama atenção. E quando a minha roupa chama atenção, eu chamo atenção. A questão é que existe uma mensagem em nós. E quando a gente chama atenção, essa mensagem ela aparece, mesmo que seja só visualmente. Mas a gente está tão acostumado a se encaixar, que quando a gente aparece, a gente fica com medo, fica acuado. E Deus, Ele quer nos tirar dessa caixa de perfeição que não é perfeição, que é simplesmente se enquadrar. Quantos aqui têm dons e talentos? Levanta a mão. Tem mais gente que tem dons e talentos que não levantou a mão. Sabe por quê? Todos nós temos dons e talentos. Quantos aqui se olham no espelho e veem alguma coisa que gostaria de mudar? Levanta a mão. Quantos aqui, quando está deitado na cama, pensa, por que eu não sou igual a tanto? Levanta a mão. Sabe o que é isso? Você não aceita quem Deus fez você para ser. Eu não aceitava quem Deus fez eu para ser. E esse processo me levou à dor. Porque quando eu parei de me encaixar num quadrado que eu já estava acostumada, num serviço que eu já estava acostumada, eu entrei num processo de dor, de achar que nada valia, eu não tinha valor mais. Só que eu nunca perdi o valor para Deus. Eu nunca perdi o valor para minha casa. Eu nunca perdi o valor para o corpo de Cristo. Eu nunca perdi o valor para o próximo que está na rua, que eu posso dar um sorriso. Pode ser até com olhar. A questão é que nós não damos valor ao que Deus colocou em nós. E eu vou dizer, porque a gente não dá valor ao que Deus colocou em nós, nós desvalorizamos o outro. Nós colocamos defeito no que o outro faz. Nós não vemos qualidades no outro, principalmente se o outro sobe num lugar de evidência, que não quer dizer a plataforma, qualquer outro lugar. Porque nós não aceitamos quem Deus nos fez para ser. Porque nós não
compreendemos os complexos que carregamos. Porque nós pensamos, eu sei que eu sou diferente, mas eu queria ser igual. Mas nem sua digital é igual. Nem a íris do teu olho é igual. Então nós, principalmente as mulheres, fazem de tudo para ajeitar o cabelo e ficar tudo igual. Para tampar as olheiras, para ficar tudo igual. Para colocar uma cinta, para ficar tudo igual. Não é isso que a gente faz? E aí a gente se esquece quem a gente é, por que a gente é, para onde a gente vai. E se esquece que nós temos valor. Temos qualidades, dons, talentos. E fomos feitos para ser únicos. Para completarmos uns aos outros. Para cooperarmos uns com os outros. E para serviço na terra. Daquilo que Cristo já fez e já completou. Então é isso. Amém. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Já estamos, quer dizer, eu já estou encerrando. Quem precisa de restauração da alma? Todos nós. Eu não acredito que nenhum ser humano possa dizer assim, não, eu estou bem, não preciso disso. Estudando para escrever, para montar a escola nos últimos meses, eu falei para ela, Deus me levou a escrever sobre isso, não foi para as pessoas, foi para mim. Eu sou a pessoa que mais precisa de restauração. E Deus me fez fazer uma viagem para dentro de mim, me levou lá atrás, bem lá atrás, desde a minha infância, para eu entender muitas coisas que acontecem aqui dentro, que é resultado, é reflexo daquilo que, hoje é resultado daquilo que aconteceu lá atrás. E não somente entender, mas enxergar e começar a cooperar com o Espírito Santo para que essa cura venha, para que essa restauração venha, para que eu seja livre, alegre, solto, né? Feliz para servir o Senhor. Porque, irmãos, tem muitas âncoras que nos prendem, tem muitas cordas que nos bloqueiam, tem muitos traumas, pensamentos limitantes, muitas coisas que nós carregamos na nossa alma que nos impede de servir a Deus, de sermos felizes no nosso casamento, na nossa família, com os nossos filhos. E aí Deus começou, olha só, você que é pai e mãe, Deus começou a olhar para as minhas filhas e ver assim, está vendo as limitações que elas têm? A culpa é sua. Você passou para ela, ou para elas, bloqueios, limitações, pensamentos limitantes que você tem. Isso significa que a cura delas depende da sua cura. Isso é muita responsabilidade, irmãos. Eu olhar para o meu neto, para o nosso neto Luca, fez 7 meses anteontem. E Deus falar para mim assim, você quer que seu neto seja feliz? Claro que eu quero, eu oro por isso. Inclusive deixei minha esposa ficar lá 5 meses por causa daquele cara. Aquele cara tomou minha esposa. Só tinha 2 meses, roubou a minha mulher. Mas é o neto, é igual filho. E Deus falou para mim, você quer que ele seja feliz? Então comece a buscar uma cura para a sua alma, porque você livre, você vai poder profetizar a liberdade dele. Você vai poder ministrar sobre a vida dele livremente. Irmãos, envolve muita coisa, eu não tenho tempo para falar aqui. Mas eu quero orar para que o Espírito de Deus ministre o seu coração. Se você deseja fazer, eu não posso vir aqui presencial, a escola também vai ser online, em tempo real, e também a aula vai ser editada e vai ficar disponível para os alunos poderem assistir depois. Então o tempo não é o problema, você pode assistir em qualquer momento. E se você deseja, eu tenho ali atrás já algumas apostilas, se você deseja adquirir. Essa apostila física é apenas R$23 e a apostila digital é R$18. Então, se você quer fazer a sua inscrição, você não fez, nos procure depois ao final, vou estar te passando as informações, amém? Ou procure o pastor Flávio também. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse tempo, por esses louvores, por essa palavra, ó Deus, pela oração que nós fizemos aqui pelo Brasil, por esse aniversário, 13º aniversário dessa igreja, desse ministério. Deus, nós profetizamos um tempo de bênção, nós profetizamos, como eu falei aqui, ó Deus, um ano da unção de Caleb sobre essa casa, sobre esse ministério, sobre os pastores, sobre as pastoras, ó Pai.
em nome de Jesus. Que seja também, ó Deus, o ano, o tempo do milagre dos milagres sobre a vida dos seus filhos. Você que está doente, seja curado em nome de Jesus. Você que está doente da alma, das emoções, receba a cura do Senhor como esse homem recebeu. Eu não tive tempo de terminar, mas ele não foi curado apenas do corpo, mas principalmente da alma. Por que Jesus tocou nele? Muitas curas Jesus fez. Jesus falou, a tua fé te salvou. O servo do centurião romano, ele disse, libera uma palavra. Jesus não precisou nem ir lá. Mas por que esse homem foi tocado? Porque Jesus sabia que ele precisava de uma cura no corpo, mas também na alma. Esse isolamento social, irmãos, que veio do inferno. Eu entendo que a gente precisa se proteger do vírus e tudo mais. Mas uma das coisas que está por trás disso tudo é nos isolar de tocarmos uns nos outros, porque há curas que só virão pelo toque. A boa notícia é que Jesus, ele pode te tocar agora. Talvez eu não deva te abraçar, mas Jesus, ele pode abraçar você aí onde você está. Na sua casa, aqui, em pé, onde você está. E eu creio que Jesus está curando hoje a lepra, não apenas o nosso corpo, mas a lepra, a sujeira, a podridão, o lixo da nossa alma, e trazendo cura e restauração. Em nome de Jesus, eu recebo, eu preciso, eu recebo, e que você receba também, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se assenta só um minutinho, por favor. Nós temos ali atrás a apostila, da restauração da alma. Se você for fazer a escola Guerra Espiritual também online, temos ali atrás também. Esse devocional aqui, eu e Tatiana, olha só, 25 anos de casado, a gente nunca tinha feito um devocional juntos. E Deus trouxe para nós esse material, que eu tenho ali só 2. Devocional para casais, o Jaime Camp. É um dos maiores, eu conheci esse irmão pessoalmente aqui em Laranjeiras há muitos anos atrás. Ele é uma das maiores autoridades sobre família. Eu e Tatiana, a gente está fazendo esse devocional, ele é maravilhoso para você que é casado. A gente tem ali atrás também 3 minutos com Charles Spurgeon, uma devocional diária. Isso aqui, irmãos, ajuda a curar a alma também, amém? Devocional, Charles Spurgeon, um dos maiores avivalistas da igreja. Esse livro aqui eu preciso ler, eu quero ler, vou ler em nome de Jesus. 20 coisas que eu preciso dizer à minha filha. No meu caso, as minhas filhas, E tem também lá 20 coisas que eu preciso dizer aos meus filhos. Você que tem criança, pré-adolescente, adolescente, até filho casado, esse livro vai te ajudar bastante. O Agir Invisível de Deus, Luciano Subirá. Uma bênção. Esse livro aqui é lançamento, quer dizer, relançamento, Hernandes Dias Lopes. Irmãos, nós temos algumas preciosidades aqui na nossa terra, às vezes nem valorizamos, Pastor Hernandes Dias Lopes é uma sumidade, Pastor Flávio? No Evangelho, no Reino, nesses dias no Brasil, uma das maiores autoridades no Brasil. Ele escreveu esse livro, vai ser base para a nossa escola também, uma das fontes de informação, Guerra Espiritual, do pastor Hernandes Dias Lopes. Joyce Meyer, Mentes Tranquilas, Almas Felizes. É um livro também que trata sobre cura da alma. Aliás, essa pastora, ela trabalha muito essa questão da restauração da alma. Sheila Walsh, Respostas de Deus para Problemas Complicados. Quem não tem, Kryptonita, um livro de devocional que vai ensinar você a vencer aquilo que te enfraquece. Amém, pastor Flávio? Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, parabéns, pastora Renata, por esse encargo. 13 anos nessa casa, carregando essas ovelhas. Algumas ovelhas. Não é fácil, irmãos? Posso orar por você? Dá tempo ainda? Orar por você pela pastora Renata? Por favor, vem cá, Renata. Deixa eu orar por vocês, representando essa igreja. Eu não posso deixar de fazer isso, Fique de pé só um pouquinho, irmão. Levanta sua mão para cá. Eu estou orando pela vida deles porque eles são aqueles que o Senhor colocou aqui para estar cuidando, pastoreando vocês, mas representando toda a igreja. Amém? Levanta sua mão direita para cá. Pai, muito obrigado, Deus, por esses 13 anos. Obrigado pela vida desse casal precioso. Esse homem, dessa mulher de Deus. Que o Senhor tem preparado desde a eternidade. Isso não é de ontem. Eles estão aqui há 13 anos, Pai, mas o preparo para cumprir a missão vem desde a eternidade. Desde que nasceram, desde que cresceram, suas famílias, suas casas, tudo que eles viveram, as experiências que eles tiveram, boas e terríveis, todas elas foram construção para eles serem quem eles são hoje e fazerem o que eles fazem hoje. Muito obrigado pela vida deles, que o Senhor possa sustentá-los e sustenta toda a igreja do Senhor reunida nesse lugar. Cada pastor, cada pastora dessa casa, cada líder de célula, líder de ministério, líder de departamento, cada criança, cada jovem, cada adolescente,
Deus, cada ancião, cada casal, cada família, esteja abençoando esse ministério, Pai. Esse ministério do Senhor que o Senhor plantou aqui em Jardim Camburi e que tem se estendido por outras nações da terra, de pessoas que foram formadas aqui ao longo desses 13 anos e que hoje estão servindo ao Senhor em outros lugares. Deus, obrigado, Pai. Que o Senhor possa continuar largando as estacas dessa tenda, abençoando, prosperando, ungindo, ó Deus, e levando, Pai, esse ministério missionário a muitos lugares, para a honra e glória do nome do Senhor. Que o Senhor possa derramar sobre esse casal e sobre essa igreja a mesma unção e determinação e garra que estava sobre Caleb. Deus, que eles não olhem com os olhos naturais, mas que eles continuem vendo com os olhos da fé. Ó Deus, sem medo, ó Deus, sem preocupação, sem angústia na alma, mas livres para sonhar com uma terra prometida que mana leite e mel. Em nome de Jesus nós oramos e a igreja do Senhor diz amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. 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 Obrigado vocês. Obrigado você que está participando conosco online. Obrigado. Deus tem muito mais para a gente ainda, né? As doações continuam, tá, gente? Nós já demos destino aqui em 7 cestas básicas para 7 famílias de uma comunidade que a gente está ajudando. E doem, continuam trazendo. Como diz o pastor Gil na quinta-feira, ninguém tem tão pouco que não possa compartilhar, amém? Então, vamos continuar compartilhando. Deus, muito obrigado. Obrigado por essa reunião, obrigado por essa celebração, obrigado porque o Senhor tem ministrado o nosso coração. Obrigado, Pai, porque o Senhor complementa os dons de fato. Muito obrigado. Deus, eu te peço que o Senhor venha a continuar sustentando a vida desse casal, pastor Elmir, da Tatiana, as filhas, neto, todas as gerações, Pai, que sejam abençoados e continuam sendo abençoados, Pai. Que o Senhor frutifique. E Deus, obrigado por o Senhor nos colocar juntos, lado a lado no Teu reino, lutando as lutas do Senhor, Pai. Deus, eu te agradeço por esta igreja, eu te agradeço porque o corpo do Senhor está sendo levantado. E quando o seu corpo é levantado, Pai, é esperança sobre a face da terra. Te louvo. Que essa semana o Senhor venha continuar a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas. Eu te agradeço de todo o meu coração, em o nome de Jesus.